esse texto, né, essa obra literária, esse conto, ele só alcança a sua plenitude, ele só alcança aquilo para o qual ele foi criado mesmo quando ele encontra do outro lado um sujeito que o lê, que lê esse mesmo texto, e aqui que está o ponto fundamental, e completa, preste atenção, e completa com a sua imaginação aquilo que, entre aspas, você vai entender essas áreas, aquilo que, entre aspas, falta no texto. Preste atenção, não é que falte, preste atenção, isso aqui é importante, não é que falte nada no texto, o texto está completo. No entanto, esse texto ele só chega a ser aquilo para o qual ele foi criado quando ele encontra do outro lado um sujeito, um leitor com, preste atenção, suas deficiências, suas projeções, seu mundo interior, suas dificuldades de leitura, suas facilidades de leitura, suas dores interiores, seus amores frustrados. Quando o texto encontra esse outro eu que se debruça sobre ele e o lê, a peça literária está formada. Como quem diz o seguinte, olha só que bonito isso. Como quem diz o seguinte, eu não estou encontrando exatamente um texto ali do outro lado. Eu estou encontrando o coração do Machado de Assis. Eu estou tocando no coração, estou tocando como se fosse no átrio ou no ventrículo do coração do Machado de Assis, e os nossos eus se encontram, se fundem ali dentro. Se fundem ali dentro desta peça material chamada texto, chamada romance, chamada conto, chamada novela, chamada teatro. Aqui, claro, eu estou simplificando muito o princípio da teoria da estética receptiva, ok? Mas isso, na minha visão, a gente pode criticar o quanto a gente queira isso aí, e dá para criticar bastante, né? Mas eu gosto de perceber os textos, eu gosto de perceber as boas obras literárias de ficção, os romances, né, a poesia, como um lugar de encontro entre os nossos corações, entre o meu coração e o coração do Eliot, entre o meu coração e o coração do Flaubert, entre o meu coração e o coração do Cervantes, entre o meu coração e o coração do Mauriac. Quando a gente entende um texto, entende uma peça literária assim, você percebe que a leitura já não é mais uma coisa simplesmente odiosa, ou a leitura é uma coisa cansativa, mas a leitura é propriamente um lugar de intimidade entre o meu coração e o coração daquele que me comunicou, e o coração daquele que me comunicou algo estável do mundo. A literatura, portanto, o ofício do poeta, o ofício do romancista, o ofício do novelista é um ofício de generosidade. Ele, como um irmão mais velho, como um pai, como um sábio, oferece pra gente um princípio de estabilidade desse mundo. Oferece pra gente um traço característico entre todos os seres humanos. Oferece um traço característico do símbolo, um traço fixo, característico de um símbolo qualquer que ele esteja ali revelando pra gente naquela peça. Quando um Dostoiévski aparece escrevendo um Crime e Castigo, por exemplo, né, uma grande obra literária, grande no sentido, óbvio, da profundidade e da imensidão de referências e da filosofia, mas grande também no sentido da quantidade de páginas, a gente tem que olhar para o Dostoiévski não como um sujeito chato, um maçante, mas ao contrário, como um sujeito absolutamente generoso, que gastou o seu tempo conversando conosco através do canal possível para ele, que era o texto, que era a sua obra literária. Esse sujeito é absolutamente generoso, e quando eu abro a primeira página de um Crime e Castigo, quando eu abro a primeira página de um Guerra e Paz do Tolstói, quando eu abro a primeira página de um Né de Viper do Mauriac, quando eu abro a primeira página, sei lá, de um Moby Dick, eu tenho que agradecer àquele autor por ter feito aquilo por mim, por ter me dado um espaço de intimidade. A gente não se queixa tanto, as pessoas não se queixam tanto que, mas é fogo, eu não consigo ter relações significativas no mundo, né? Eu tenho uma ou duas pessoas que me entendem, eu tenho uma ou duas pessoas que param para me ouvir, eu tenho uma ou duas pessoas que eu gosto de ouvir, sei lá, minha noiva e, sei lá, aquele meu amigo que, porra, ainda se mudou, o cara foi para a Austrália, né?
Existe realmente uma certa carência no mundo de relações íntimas, de possibilidade de intimidade, por mil motivos. Porque não tem a circunstância, porque não tem o ambiente, porque não tem a atenção, porque o outro não tem a disposição do coração correta, porque eu não tenho a disposição do coração correta. Bem, a literatura, ela é o lugar por excelência onde essa intimidade pode acontecer. E é assim que funciona, é assim que pode funcionar. Assim que funciona o The Way Things Work foi uma série de... A Siri aqui se intrometendo na nossa conversa. Siri, fica quieta, menina. Você tá falando demais aqui. Né? É para isso que funciona a literatura. Né? A literatura funciona exatamente para isso. Ela cria esse espaço de intimidade. A intimidade preste atenção, a intimidade entre um coração generoso, estável, e o meu coração titubeante, que vai preenchendo, vai penetrando, vai completando aquilo que falta, entre aspas, na peça literária. Volto a falar, o que falta na peça literária? O que falta na peça literária é justamente o meu coração se derramando ali nela.